Neste vídeo vamos ver como construir uma base para um subespaço vetorial. Ora bem, uma base é um conjunto de vetores que gera e que são linearmente independentes. Vamos tomar o seguinte exemplo. Imaginemos que temos o subconjunto W de R3 da forma x, y, z, em que y é igual a 2x. Isto é um subespaço vetorial de R3 e pretendemos obter uma base de W e, já agora, indicar a sua dimensão. Muito bem, o método de construção de base baseia-se num teorema que afirma o seguinte: se nós tivermos um conjunto de vetores, o 1, etc., o n, linearmente independentes, e se conseguirmos arranjar um vetor v que não seja combinação linear dos vetores o 1, etc., o n, então o novo conjunto formado pelos vetores o 1, etc., o n, que já tínhamos, incluindo agora o vetor v, são linearmente independentes também. Muito bem, o processo vai terminar quando nós não conseguirmos mais arranjar vetores linearmente independentes. Ou seja, vejamos então o nosso exemplo. O nosso conjunto W, que era da forma x, y, z, tal que y é igual a 2x, pode ser simplificado e escrito na forma x, o y era 2x, portanto 2x, e z. Vamos então construir uma base. E vamos começar por atribuir valores às nossas variáveis que aparecem no nosso conjunto. Ou seja, por exemplo, vamos atribuir o valor 1 à variável x e 0 à variável z, obtendo assim um vetor de coordenadas 1, 2, 0. Este vetor, por si só, sozinho, é linearmente independente. Vamos agora arranjar um segundo vetor que não seja combinação linear deste. Ou seja, vamos atribuir valores às nossas variáveis x, z, de forma a obter um vetor que não seja obtido a partir do vetor que já tínhamos, o anterior. Ou seja, por exemplo, atribuindo o valor 0 a x e 1 a z. Ou seja, obtemos o vetor U2 de coordenadas 0, 1, 0, 1. Repare-se que este vetor não pode ser obtido a partir do vetor anterior que temos, sendo, portanto, linearmente independente do vetor anterior, o 1. Ou seja, o conjunto U1 e U2 formam um conjunto de vetores linearmente independentes. Se repararmos, não conseguimos atribuir mais valores às nossas variáveis x e z de forma a obter mais vetores que não sejam combinação linear dos dois que já temos. Se repararmos por outro lado, os nossos elementos de W, que são os elementos da forma x, 2x, z, são nem mais nem menos do que x vezes o vetor 1, 2, 0, mais z vezes 0, 0, 1. Ou seja, estes dois vetores, que são linearmente independentes pelo modo de construção, geram o meu conjunto W. Ou seja, os vetores o 1 e o 2 geram o nosso conjunto W e são linearmente independentes. Desta forma, formam uma base. Vejamos agora a dimensão. Repare-se que esta base de W, formada pelos dois vetores, o 1 e o 2, tem dois vetores, ou seja, a dimensão é 2.